Você já ouviu falar em doutores da Igreja? São santos que, além de uma vida exemplar, deixaram um legado intelectual e espiritual tão profundo que a própria Igreja os reconheceu como faróis de sabedoria para todas as gerações. Mas quem são eles? Quantos são? E por que recebem esse título único, que até hoje só 38 santos em 2000 anos conquistaram? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai conhecer cada um deles. Na Igreja Católica, o título de doutor da Igreja não é dado por acaso. Ele é concedido a santos e santas que se destacaram de maneira extraordinária em 3 pontos: santidade de vida, profundidade doutrinal, reconhecimento oficial da Igreja. Ser chamado doutor da Igreja é uma honra reservada a santos cujas vidas e ensinamentos foram tão impactantes que ainda hoje guiam a fé de toda a comunidade católica. Para receber esse título, é preciso que o Papa, após cuidadosa análise, proclame solenemente o santo como doutor, confirmando que seus ensinamentos são universais e seguros para todos os fiéis. Hoje são 38 doutores da Igreja, entre homens e mulheres, do Oriente e do Ocidente, que atravessam séculos de história com sua sabedoria. E neste vídeo você vai conhecer cada um deles. Agora que você já sabe o que é um doutor da Igreja e como alguém recebe esse título, chegou a hora de conhecer quem são eles. Cada um desses santos deixou um legado único. Uns defenderam a fé contra heresias, outros escreveram obras que transformaram a teologia. Alguns foram grandes pregadores, outros místicos, e há também mulheres que marcaram a história com sua sabedoria e coragem. Vamos começar nossa jornada por todos esses santos doutores. São Gregório Magno, Papa do século VI, é lembrado como doutor do cuidado pastoral. Reformou a liturgia, organizou o canto gregoriano e enviou missionários que converteram a Inglaterra. Sua obra, Regra Pastoral, tornou-se um manual para bispos e seus comentários bíblicos influenciaram toda a Idade Média. Foi um pastor que soube unir governo, espiritualidade e serviço ao povo em tempos de crise. Santo Agostinho de Hipona, o doutor da graça. Ele refletiu sobre a ação da graça de Deus, o livre-arbítrio humano e a realidade do pecado, mostrando que só em Deus o homem encontra repouso. Escreveu as Confissões, primeira grande autobiografia espiritual, e a Cidade de Deus, que fundamenta a relação entre fé e sociedade. Suas reflexões sobre a graça e a salvação marcaram definitivamente a teologia ocidental. Santo Ambrósio de Milão, mestre e inspirador de Santo Agostinho. Ele defendeu a independência da Igreja diante do Império, ensinando que o poder político deve se submeter à autoridade espiritual. Foi grande orador e poeta, compondo hinos litúrgicos ainda usados hoje. Com coragem batizou Agostinho e deixou claro que a fé transforma vidas. São Jerônimo, o doutor das Escrituras, foi o grande tradutor da Bíblia para o latim na versão conhecida como Vulgata, oficial da Igreja por mais de 1000 anos. Viveu como eremita na Terra Santa, dominando o hebraico e o grego para aprofundar o sentido das Escrituras. Apesar de seu temperamento forte, sua erudição o tornou referência para todo o estudo bíblico cristão. Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, harmonizou fé e razão como ninguém. Sua Suma Teológica e a Suma contra os Gentios
são pilares do pensamento católico. Influenciado por Aristóteles, mostrou que a filosofia e a teologia não se opõem, mas se completam. Sua máxima é célebre: a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Santo Anselmo de Cantuária, o doutor da ciência, é famoso por seu argumento ontológico para a existência de Deus. Em obras como Proslogion e Cur Deus Homo, buscou compreender racionalmente a fé, mas sempre lembrava: não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Uniu a mística da oração à reflexão intelectual. Santo Isidoro de Sevilha, chamado Doutor da Cultura Cristã, escreveu a enciclopédia Etimologias, reunindo todo o saber antigo e transmitindo-o à Idade Média. Graças a ele, grande parte da herança clássica não se perdeu. É considerado padroeiro dos estudantes e até dos internautas, símbolo de um cristão apaixonado pelo conhecimento. São Beda o Venerável, o doutor da história, monge inglês, foi o primeiro a usar de modo sistemático a contagem do tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Sua história eclesiástica do povo inglês é uma das maiores crônicas medievais. Foi um exemplo de erudição e piedade vivida em simplicidade monástica. São Pedro Crisólogo, arcebispo de Ravenna, é chamado Doutor da Palavra de Ouro. Suas homilias eram curtas, belas e cheias de profundidade. Ensinava de forma acessível sobre os mistérios da fé e sua frase mais célebre é: quem alimenta o pobre, sacia a Cristo. Um verdadeiro pregador da caridade. São Leão Magno, Papa do século V, escreveu sermões e cartas fundamentais contra as heresias, especialmente sobre Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Seu toma Flaviano foi decisivo no Concílio de Calcedônia. Além disso, enfrentou Átila, o Huno, salvando Roma com sua coragem e autoridade espiritual. São Pedro Damião, monge camaldulense do século XI, foi um reformador austero da vida religiosa e combatente das corrupções dentro do clero. Sua obra Liber Gomorrhianus denunciava abusos e seus escritos espirituais buscavam renovar a disciplina monástica. Foi também cardeal, mas sempre preferiu a solidão e a penitência do eremitério. São Bernardo de Claraval, o doutor do amor a Deus, foi místico, pregador e reformador, uma das vozes mais poderosas do século XII. Pregou a Segunda Cruzada, mas também escreveu obras como Sobre o Amor de Deus e sermões sobre o Cântico dos Cânticos, onde revela uma espiritualidade profundamente apaixonada por Cristo. É considerado o último dos padres da Igreja. Santo Hilário de Poitiers, o doutor da divindade de Cristo, viveu no século IV e combateu com firmeza a heresia ariana, que negava a divindade de Jesus. Escreveu sobre a Trindade, obra que o consagrou como um dos maiores teólogos latinos de seu tempo. Foi chamado de Atanásio do Ocidente, pela sua defesa incansável da fé. Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos Redentoristas, é doutor da moral. Escreveu a monumental Teologia Moral, obra que influenciou séculos de confissão e direção espiritual. Além disso, compôs hinos e obras de piedade como as Glórias de Maria. Soube unir rigor doutrinal com misericórdia pastoral.
São Francisco de Sales, o doutor da caridade, foi bispo de Genebra no século XVII. Conhecido por sua doçura e mansidão, escreveu clássicos como Introdução à Vida Devota e Tratado do Amor de Deus. Ensinava que a santidade é acessível a todos, em qualquer estado de vida. Sua espiritualidade influenciou Santa Joana de Chantal e a fundação da Ordem da Visitação. São Cirilo de Alexandria, o doutor da encarnação, brilhou no século V como grande defensor da maternidade divina de Maria. Foi decisivo no Concílio de Éfeso, que proclamou Maria como Theotokos, Mãe de Deus. Seus escritos sobre a união das naturezas de Cristo são referências até hoje na Cristologia. São Cirilo de Jerusalém, o doutor da catequese, deixou-nos suas célebres catequeses mistagógicas, instruindo os novos cristãos no sacramento e na vida de fé. Viveu no século IV, em meio a grandes disputas teológicas, mas sempre transmitiu a doutrina com clareza e fidelidade. Suas homilias ainda são fonte para a liturgia e a catequese. São João Damasceno, o doutor da Assunção e da defesa dos ícones. Viveu no século VIII e foi um dos primeiros grandes sistematizadores da teologia oriental. Com sua obra, Fonte do Conhecimento, defendeu a veneração das imagens durante a crise iconoclasta e também escreveu hinos litúrgicos ainda usados nas igrejas orientais. Santo Efrém, o sírio, chamado Doutor da Harmonia, foi diácono e poeta no século IV. Escreveu milhares de hinos que uniam teologia e poesia, combatendo heresias com a beleza da música. Era chamado Harpa do Espírito Santo, e sua espiritualidade continua a ecoar no Oriente e no Ocidente. Chegamos exatamente na metade da nossa jornada. Já vimos 19 doutores da Igreja, e ainda temos mais 19 para conhecer. Aguente firme, porque o melhor ainda está por vir. Aposto que você vai se surpreender com os próximos nomes, alguns deles bem diferentes do que você imagina. Se você está gostando até aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse. São Pedro Canísio, considerado o segundo apóstolo da Alemanha, depois de São Bonifácio. Foi jesuíta e figura central da Contra-Reforma. Seu catecismo teve centenas de edições e mudou gerações de católicos na Europa. Participou ativamente do Concílio de Trento e trabalhou para reconduzir regiões inteiras de volta à fé católica. São João da Cruz, doutor místico, reformou a Ordem do Carmo junto com Santa Teresa d'Ávila. Suas obras, como Noite Escura da Alma e Cânticos Espirituais, exploram a purificação da alma e a união com Deus. É conhecido por sua profunda poesia e espiritualidade, que inspiram místicos até hoje. São Roberto Bellarmino, doutor da controvérsia, jesuíta e cardeal, escreveu Controvérsias, defendendo a fé católica contra o protestantismo. Foi diretor espiritual de santos como São Luís Gonzaga e referência doutrinal da Igreja pós-reforma, combinando erudição com prudência pastoral. São Alberto Magno, doutor universal, polímata e professor de Santo Tomás de Aquino, escreveu sobre filosofia, teologia e ciências naturais, harmonizando fé e razão. É lembrado por sua capacidade de integrar o conhecimento humano com a revelação divina.
Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua, doutor evangélico, grande pregador e místico, chamado de martelo dos hereges, por sua clareza doutrinária. Também era profundo conhecedor das Escrituras, pregava com simplicidade, alcançando multidões com sua sabedoria e santidade. São Lourenço de Brindisi, doutor apostólico, capuchinho erudito e poliglota, pregador incansável, participou de negociações políticas e militares, sempre defendendo a fé. Seus sermões e escritos bíblicos revelam profunda exegese e paixão pastoral. Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, doutora da vida espiritual, reformadora do Carmelo e mística, escreveu o Livro da Vida, Caminho da Perfeição e Castelo Interior, aprofundando a vida interior e a oração contemplativa. Seus ensinamentos influenciaram toda a espiritualidade católica. Santa Catarina de Siena, doutora da Igreja e mística italiana, conhecida por sua coragem ao aconselhar papas e líderes políticos. Escreveu o Diálogo da Divina Providência, transmitindo ensinamentos espirituais e orientação moral. Também é padroeira da Itália e copadroeira da Europa. Santa Teresa do Menino Jesus, doutora da simplicidade e da confiança, popularmente chamada Pequena Flor. Suas memórias em História de uma Alma revelam uma espiritualidade de amor, confiança e abandono total à vontade de Deus. É exemplo de santidade acessível a todos. São João de Ávila, doutor da Igreja e pregador espanhol, evangelizou grande parte da Andaluzia. Suas cartas e sermões combinavam erudição com simplicidade pastoral, sendo modelo de zelo pelo cuidado das almas. Inspirou outros santos reformadores da Igreja na Espanha. Santa Hildegarda de Bingen, doutora da Igreja, mística e polímata alemã, escreveu sobre teologia, medicina, música e ciências naturais. Composta de visões e hinos litúrgicos, sua obra combina espiritualidade profunda com sabedoria prática, tornando-a referência única entre os doutores da Igreja. São Gregório de Narek, doutor da Igreja Armênia, místico e poeta, autor do Livro das Lamentações, obra de profunda espiritualidade e oração contínua. Suas meditações sobre a alma humana, o pecado e a misericórdia divina são consideradas um tesouro da literatura cristã oriental. São Boaventura, conhecido como Doutor Seráfico, foi figura central da Ordem Franciscana e um dos maiores teólogos místicos da Idade Média. Como ministro-geral dos franciscanos, trabalhou para consolidar a ordem e harmonizar a experiência espiritual franciscana com a teologia escolástica. É autor de obras como Itinerarium Mentis in Deum, Viagem da Mente a Deus, o Breviloquium e a Legenda Maior, biografia de São Francisco, onde une misticismo, filosofia e amor a Deus, mostrando que o verdadeiro conhecimento culmina na união afetiva com o Criador. Morreu em 1274, durante o Concílio de Lyon, deixando um legado que une contemplação e razão. São João Crisóstomo, doutor da palavra, famoso por sua oratória eloquente, aplicando a escritura à vida diária. Arcebispo de Constantinopla, escreveu homilias, comentários e cartas, denunciando abusos, ensinando a caridade.
Seu apelido Boca de Ouro reflete seu talento único como pregador. São Basílio Magno, doutor da Trindade, bispo de Cesareia e monge influente, escreveu tratados teológicos sobre a Santíssima Trindade e regras monásticas que moldaram a vida religiosa oriental. Defensor dos pobres e dos direitos humanos de seu tempo, uniu piedade e ação social. São Gregório Nazianzeno, chamado teólogo, destacou-se por sua profundidade doutrinal sobre a Trindade. Arcebispo de Constantinopla, escreveu discursos e poemas que combinaram beleza literária e profundidade espiritual. Suas obras são referência para a teologia patrística oriental. Santo Atanásio, doutor da ortodoxia, bispo de Alexandria e grande defensor da divindade de Cristo contra o arianismo. Escreveu a vida de Antônio, que relata a vida de Santo Antão do Egito, influenciando o monaquismo, e tratados teológicos que consolidaram a fé cristológica. Sua coragem e persistência ajudaram a manter a unidade da fé. Santo Irineu de Leão, um dos primeiros grandes teólogos da Igreja primitiva, defensor da fé contra as heresias gnósticas. Escreveu contra as heresias, buscando a unidade da fé e da Escritura. Foi bispo em Leão e é considerado doutor da unidade e da tradição apostólica. Santo Irineu foi o penúltimo dos 38 doutores a ser proclamado oficialmente doutor da Igreja, em 2018 pelo Papa Francisco, tornando-se um reconhecimento contemporâneo da importância de sua obra na defesa da fé primitiva. São John Henry Newman. John Henry Newman foi um teólogo inglês que iniciou sua jornada religiosa como anglicano e, após uma profunda busca espiritual, converteu-se ao catolicismo em 1845. Sua obra mais conhecida, Apologia Pro Vita Sua, é uma defesa apaixonada de sua conversão, uma reflexão sobre a fé e a razão. Newman também foi um dos principais líderes do movimento de Oxford, que buscava a renovação da Igreja Anglicana, mas que posteriormente levou muitos de seus membros à conversão ao catolicismo. Sua ênfase na consciência individual e na importância da tradição na vida da Igreja teve um impacto duradouro na teologia católica. Em 31 de julho de 2025, o Papa Leão XIV proclamou São John Henry Newman doutor da Igreja, reconhecendo sua contribuição teológica e espiritual para a Igreja Católica. Ele é o mais recente a receber este título, sendo o 38º doutor da Igreja. Hoje, tivemos a oportunidade de conhecer 38 homens e mulheres que iluminaram a fé com sua sabedoria, coragem e amor a Deus. Cada doutor da Igreja nos mostra que a santidade se manifesta de formas diversas, em diferentes épocas e culturas, e que a fé e a razão caminham juntas para guiar nossas vidas. Que essas histórias nos inspirem a crescer na fé, na oração e na caridade, buscando viver a santidade no nosso dia a dia. Lembre-se, mesmo séculos depois, os ensinamentos desses santos continuam vivos e podem transformar a nossa maneira de pensar, agir e amar. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam essas grandes figuras da história da Igreja. E não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos, onde continuaremos explorando histórias inspiradoras, santos e grandes mestres da fé. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.